Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos finalmente de volta aí, agora tentando começar uma série nova, uma série de resenhas de livros. E hoje vamos falar sobre o livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Estação Carandiru é um livro que foi escrito pelo Drauzio Varela em 1999, baseado numa vivência que ele teve dentro do complexo penitenciário do Carandiru, entre 1989 e 1999. Faz parte de uma série de 3 livros, né? Esse primeiro passado no prédio principal do complexo, né? Que seria a maior prisão do Brasil. Essa edição que eu tenho aqui é a edição da Companhia das Letras e tem quase 300 páginas. Apesar disso, é uma leitura muito leve, muito agradável, que você não consegue parar de ler. Assim. É bem fácil de ler o livro inteiro, porque as histórias são cativantes, ela tem uma progressão assim, né, bem dinâmica e com um estilo muito agradável, né, apesar da temática, né, de todos os temas tratados no livro serem muito pesados, muito violentos, né, muito densos. Apesar disso, ele é escrito de uma maneira bastante agradável. E daí você vê que o Drauzio Varela, além de médico e comunicador, ele também é um ótimo escritor, né? Porque para mim esse é o melhor livro de não ficção que eu já li. Então, dentro do gênero de reportagem, de documentário, esse tipo de coisa, ele é o que tem uma escrita mais literária, né? Então, uma escrita bastante literária, bastante competente assim na narrativa, no romance e nos diálogos, nas descrições, nos personagens. E é basicamente uma história de personagens, né? Então, é uma história baseada em fatos reais, uma sucessão de vários fatos reais, sem necessariamente ter algum nexo entre eles, mas é uma história muito baseada em personagens. Essas pessoas que ele entrevistou, elas se tornam personagens desse grande romance que é a Estação Carandiru. Como eu falei, esse livro ele tem um estilo bem leve, né? Um estilo até engraçado, na verdade, né? Você se diverte lendo. As situações sempre parecem meio alegres de certa maneira, né? Porque ele vai entrecortando assim a narração dos fatos que ele está contando com as falas dos personagens. Então, no mínimo metade do texto assim é a fala dos personagens. E daí esses personagens eles falam de uma maneira mais agradável assim, mesmo que eles acabem narrando muitas situações terríveis. E não só situações terríveis, mas também situações divertidas, agradáveis de vez em quando. E essa alternância que ele faz entre a voz do narrador personagem, a narração e a voz dos entrevistados é muito fluida, né? Na verdade, é até difícil você perceber quando que ele está fazendo a alternância, não fosse pelas gírias, né? Existem muitas gírias que eles são apresentadas no começo do livro e elas vão aparecendo ao longo do livro, né? E você vai se acostumando com aquilo, né? O livro, ele é uma questão de você ir se ambientando naquele lugar, meio que e se aconchegando e habitando aquele local junto com os seus moradores, né? Junto com os internos. E daí vai se acostumando com o tipo de situação que eles enfrentam no dia a dia, tanto dentro quanto fora da cadeia, e também com o linguajar deles, né? Com as gírias, com o dialeto. E esse estilo leve, divertido, jovial, você vai encontrar também no filme Estação Carandiru. O filme ele é da mesma forma, né? Ele vai pegar vários dos capítulos do livro e transformar eles em filme. Não são contadas todas as histórias, mas as histórias que você vê no filme, elas estão contadas no livro, né? Então, é uma sucessão de situações, não necessariamente tem algum nexo entre elas. E apesar das situações muitas vezes envolverem, né, coisas terríveis, o clima é sempre essa coisa meio alegre, meio descompromissada. Apesar de que aqui no livro são citadas mais coisas violentas do que no filme. O filme acaba que ainda foca muito em uma outra situação divertida que aconteceu. Não necessariamente divertida, mas às vezes engraçado. O tipo de coisa que eles sofrem que depois vão contar isso de uma maneira engraçada. No caso, vão contar para o entrevistador, né? E ele vai conseguir com maestria transformar isso em um livro. Bom, já que estamos falando de um livro de não ficção, né, já que estamos falando de um gênero, não sei se chamaria de reportagem, de documentário, a gente precisa pensar que ele precisa ter um objetivo e um método, né? Então, existe uma introdução no livro, né,
logo aqui no começo, ele enuncia, na página 10, qual é o objetivo do livro. Neste livro, procuro mostrar que a perda da liberdade e a restrição do espaço físico não conduzem à barbárie, ao contrário do que muitos pensam. Então, o objetivo dele é explicar como é a ordem dentro dessa cadeia, né, dentro desses pavilhões. E ele começa isso através da descrição do espaço físico. Então, existe uma certa ordem que é determinada pelas estruturas prediais, né, pela arquitetura do local, que é aquela arquitetura sóbria, fria, quadrada, né, de concreto. E daí ele já passa para a divisão do território em alas, as alas em pavilhões, os pavilhões em xadrezes, como eles chamam, né, e o xadrez em celas. E daí isso seria o princípio da ordem ali, mas na verdade o que existe dentro dessa estrutura fria é uma profusão muito intensa de vida, né, de coisas acontecendo uma maneira que ao mesmo tempo parece muito caótica, de tanta informação, de tanta coisa acontecendo concentrada naquele mesmo lugar, e ao mesmo tempo uma ordem, né, porque ela segue um monte de regras próprias. Então a cadeia tem um monte de regras escritas e de regras não escritas, e ambas as regras escritas e as não escritas, os presos eles vão impor essas regras uns aos outros, né? Às vezes na função formal, né, de um administrador, não administrador, né, de um trabalhador da cadeia, e às vezes no informal também, né, com as regras não escritas da cadeia. Isso, inclusive, é imposto de forma violenta, mas na maioria das vezes não vai acontecer uma violência em si, e sim uma observância a essas regras. Então, nessa introdução, o Drauzio descreve descreve muito brevemente, né, como que ele foi parar por acaso nesse universo e como que ele acabou ficando lá por muitos anos, né? E daí ele fala um pouco sobre o choque que ele teve, né, os choques que ele teve que levaram ele a escrever esse livro. Mas dentre os choques, o que ele ressalta aqui é a ordem que ele observa na cadeia, diferente do que ele esperava. E além de anunciar o seu objetivo, ele vai anunciar também uma questão de estilo, né? Ele fala: a narrativa será interrompida pelos interlocutores, para que o leitor possa apreciar-lhes a fluência da linguagem, as figuras de estilo e as gírias que mais tarde ganham as ruas. Então aqui ele já explica um pouco dessa escolha de estilo dele, né? De ficar entrecortando sempre a narração com as falas dos detentos. Isso é interessante porque ele termina a introdução com uma citação e ele começa o primeiro capítulo também com uma citação. Daí esse primeiro capítulo ele se chama Estação Carandiru e ele começa com a descrição da estação, para só depois a descrição do presídio. Por isso que chama Estação Carandiru o livro, né? E isso mostra um pouco esse estranhamento do autor, né, do autor, personagem narrador, ao sair do mundo que ele conhece, né, que é o mundo da estação, para esse novo mundo que é o Carandiru. Nos primeiros 3 capítulos, a gente vai ter uma descrição exaustiva do espaço físico, né? Então, tem a descrição dos prédios, como eu falei, né? Daí ele fala da divisão em pavilhões, ele explica um pouco sobre cada pavilhão, e daí ele descreve a cela, né? O xadrez onde os presos moram, que aí já é uma descrição que não é do espaço físico em si, mas do uso que fazem dele, né? Uma descrição bem complexa, tem muitas fotos, né? Mostrando como é esse espaço que eles criam em conjunto com a estrutura física, com o que é permitido eles fazerem dela e com o convívio, né? Que eles vão criando dentro dessas celas. E esse convívio ele também segue um monte de regras, quem vai ficar com quem, né? As pessoas têm um certo poder de barganha ali para ficar transitando por esse espaço. E daí, além dessa descrição do espaço físico, tem a descrição das rotinas, né? Então, dessa descrição inicial vai passar para uma descrição de rotinas para apresentar os primeiros personagens, talvez até os protagonistas, eu diria, desse livro, que são os faxineiros. E daí, dessa descrição das rotinas dos faxineiros e de outras rotinas, ele passa para uma explicação um pouco das gírias que vão ser usadas ao longo do livro. E aí, ao longo do livro, ele vai explicando as gírias que vão aparecendo também. Então, esse início serve como uma ambientação, né? E vai sendo apresentado de maneira bem gradual, né? Bem gradativa. Primeiro o macro, passando cada vez mais para o micro, e daí passando desse concreto para o abstrato, né? Para as regras, para as gírias, para as rotinas,
até o leitor se sentir morador daquele lugar, né? Você vai aí vencer mais uma ou duas centenas de páginas convivendo ali como se você realmente estivesse fazendo parte daquela comunidade, só que sem o peso de estar naquela comunidade, que é muito violenta, né? Mas vai conseguir acompanhar isso de uma maneira que pareça uma manhã de sol que você passa com seus amigos dentro da cadeia. E daí existe uma descrição basicamente de situações banais, né? Tanto situações do cotidiano, que possam ser quase banais, quanto situações da vida das pessoas. Como eu falei, é uma história de personagens. Então, cada capítulo é apresentado um personagem, aí conta a vida dele, e daí conta algumas situações que aconteceram na cadeia. E aí tem capítulos sobre situações típicas, né? Ah, o fulano começou a namorar com um travesti. Isso é uma situação e é descrito tipicamente o que é que acontece. Ah, o fulano, né, foi preso por estupro. E aí vai dizer as rotinas que acontecem, né, nesse tipo de caso. Ou então, ah, fulano é mentiroso, fulano, né, disse que roubou banco, mas na verdade ele assaltava a carteira. Aí conta o que é que acontece nessa situação. Algumas situações bem prototípicas, outras situações mais absurdas, tipo a história do cara lá que foi mordido por um rato, que tem no filme essa cena, né, do rato, é bem parecida mesmo o filme com o livro. E daí, com essa introdução e passando para esse recheio, essa maior parte do livro, que é essa descrição de situações do cotidiano, a gente tem um contraste entre aquelas estruturas frias de concreto que a gente viu no começo e a vida que se desenvolve lá de uma maneira muito rica e muito caótica, né? E aí, mais para o final do livro, a gente tem os capítulos finais que descrevem o massacre do Carandiru, em 92, né? Então, vai ter uma quebra muito grande de estilo nesse final. Você está acostumado com esse estilo leve, que você vai convivendo com as pessoas, ouvindo histórias banais, e do nada corta para uma situação extremamente brutal, extremamente violenta, que não tem nenhuma leveza, não tem o ponto, né, de você fazer uma piada com uma situação ruim, né, nesses capítulos finais que descrevem o massacre. Tudo é muito denso, tudo é muito brutal, tudo é muito violento e sangrento. Apesar de o livro todo narrar situações violentas, esse final ele tem um estilo muito diferente, né? Ele tem um estilo muito grave e ele é um estilo muito frenético também. Eu achei frenético porque vão sendo narradas as situações uma por uma, a violência escalando, e não tem como você parar, não tem tempo para você parar para pensar naquilo. Você vai simplesmente tendo que seguir com aquela situação, né? Aquela situação de você pegar no livro um evento que durou 2 dias e narrar ele em 2 páginas, e daí nesse final você narra poucos minutos em várias páginas para mostrar o terror que as pessoas estavam sentindo naquele momento. Então, o final é extremamente violento, com um tom muito diferente do resto do livro, e acaba de uma maneira muito seca, assim, muito do nada também, né? Então, a gente tem aquela descrição muito fria no começo, e a gente tem as estatísticas do massacre no final. No meio disso tudo, tem a vida acontecendo na cadeia. Outra coisa que a gente consegue, né, perceber, tanto no livro quanto no filme, é essa coisa o ponto de vista do Drauzio no momento não, né, mas momentos antes e momentos depois de acontecer o massacre, porque geralmente o livro todo ele está focado nos personagens, né? O personagem é sempre o foco ali, ele é que mais fala, e a narrativa está contando a história da vida dele. E daí tem um ponto de virada assim que é quando o Drauzio aparece como protagonista de um dos capítulos e daí termina, né, com uma grande calmaria, assim, parecendo que acabou o livro com um final feliz, né? E daí corta, de repente, para a cena do massacre. Ou melhor dizendo, para uma cena totalmente banal, cotidiana, lá contando um dia uma tarde ensolarada que aconteceu lá de um jogo de futebol, e do nada vira esse massacre e a violência vai escalando, né, de uma maneira muito chocante. Enfim, sobre o livro era isso, né? Não vou aqui contar a história toda, acho que cobri bastante os aspectos importantes e também questões de estilo.
E é muito interessante ver os paralelos que tem com o filme Carandiru e com a música, o Diário de um Detento, que também é uma música sobre o massacre do Carandiru e que tem o mesmo estilo, muito parecido, só que a diferença é que essa música não tem esse tom leve, né? O tom é grave desde o começo, mas também com esse mesmo contraste. Existe esse mesmo contraste no final, quando passa daquele cotidiano para o massacre. Esse livro, eu recomendo muito esse livro, como eu falei, é um meu livro preferido de não ficção. Ainda preciso ler os outros, né? É uma trilogia. E eu recomendo para todo mundo ler esse livro, é realmente muito bom. Como eu falei, não precisa ter estômago forte para ler, não. É uma leitura bem leve, assim, bem agradável. É só o final que realmente destoa completamente. Bom, era isso por hoje, né? Em breve vou trazer mais livros legais aqui no canal e vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou o Pacífico e até a próxima.